Lupécio é quase como uma lenda, né? Todo mundo ouve falar, mas veio ouvir de verdade é muito difícil. Um material que estava ficando quase obsoleto, né? Eu, como bandolinista, quando comecei a tocar, eu via falar o Lupécio Miranda, uma grande referência de técnica e de composições e tudo. Ia atrás desse repertório e não conseguia encontrar, né? Não era uma coisa tão fácil de se adquirir. Quando surgiu a oportunidade de fazer o show para o lançamento do livro da Marília Barbosa, né, o Rui Godinho entrou em contato com a gente, convidando para fazer esse trabalho, e ele tinha um acervo e forneceu muita coisa do Lupécio para a gente. O projeto Bandolim Brasileiro é uma idealização do Marcelo Lima, que é um bandolinista aqui de Brasília. Ele assistiu um show desse quarteto aqui no lançamento do livro Lupécio Miranda, o Paganini, do bandolim, da Marília Trindade Barbosa. A gente fez um show nesse lançamento aqui em Brasília. Ele assistiu, se empolgou, falou, vamos gravar esse trabalho.
Mas a gente lembra dessa primeira apresentação, que foi para ilustrar o lançamento do livro da Marília Barbosa sobre o Lupécio, que foi a primeira vez que a gente consolidou, assim, né, como uma formação, pegamos e ensaiamos um show especificamente. Mas foi a partir do projeto Bandolim Brasileiro e da gravação desse primeiro CD que a gente decidiu levar o grupo para frente. Lupécio foi o primeiro bandolinista brasileiro realmente de notoriedade mesmo, né? Que ele trouxe o bandolim para um contexto de instrumento solista, né? Foi trabalhar nas rádios ainda na primeira metade do século XX ainda, né? Ele atuou até o final da vida, que foi há 30 anos atrás, até a década de 70 ele ainda estava atuando. E com certeza ele foi uma das maiores influências para o bandolinista que veio logo depois dele, que foi o Jacó do Bandolim. Né? E por consequência do Hamilton de Holanda, que a gente vê aí, e vários outros bandolinistas.
O Lupercio é uma escola do bandolim brasileiro, com certeza, né? Tinha que ser homenageado e relembrado, porque é uma questão de responsabilidade musical e cultural estar lembrando do Lupercio. Ele viveu no Recife, foi para o Rio de Janeiro trabalhar nas rádios e tudo. Por motivos pessoais, ele teve que voltar a Recife novamente, mas depois retornou ao Rio de Janeiro e aí já estavam nascendo o Jacó do Bandolim e outros solistas, outros camaradas, né? Na verdade, eu acho que ele não ficou tão conhecido assim, porque quando ele voltou para Recife, foi quando a coisa bombou no Rio de Janeiro, aí pintou o Jacó, pintou o Valdir, e aí quando ele voltou, o Jacó já era o Jacó, o Valdir já era o Valdir. Já estava feito. E ele tinha feito muitos trabalhos anteriores a isso, mas sempre tocando com cantores, tocando em regionais de rádio. Até o Zé Menezes estava contando quando ele foi para o Rio de Janeiro tocar na regional da Mairinque Veiga, foi substituir o Garoto. O regional era o Tucci, o cara que inventou o 7 cordas brasileiro, Laurindo de Almeida de violão, Luiz Americano, sopros, João da Baiana, pandeiro, Lupercio Miranda de bandolim, que depois Zé Menezes foi tocar no lugar do Garoto nesse regional. Eu cresci tocando com meu irmão, Hamilton de Holanda, né? Então o bandolim sempre foi um som forte na minha vida, né? Apesar, assim, do pouco tempo que eu tenho de música, mas eu convivi com o Rossini, toquei com ele, várias rodas de choro, Joel Nascimento, que também vai ser um bandolinista que a gente vai gravar, também já toquei com ele, assim, adoro o Joel, o som dele, assim, não existe sonoridade de bandolim, assim, que chegue na do Joel. O Joel Nascimento tem é muito característico o som dele no bandolim. Na hora que bota o disco, começou, você já identifica na hora
que é o Joel. Tem um som muito bonito mesmo. Então, assim, e outros bandolinistas também, a gente tem a intenção de gravar o Cincinato Simões, que foi um grande bandolinista brasileiro, praticamente desconhecido, morreu aqui em Brasília entre agosto e setembro de 2006 e ninguém ficou sabendo de nada. Então, eu acho que a gente tem que trazer essas composições dessas pessoas à tona, né? E principalmente hoje com a Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo aqui em Brasília, a Escola Portátil no Rio de Janeiro, que tem jovens procurando o choro. Então a gente tem que tentar buscar essas composições para mostrar a origem. A coisa do bandolim comigo aconteceu mais ou menos há 11 anos atrás. Quando eu, menino tocando violão, eu acidentalmente, né? Ouvindo umas fitas, ouvindo umas coisas, encontrei umas coisas de choro, né? Comecei a ouvir aquilo e falei, como é que faz para tocar isso? Fiquei querendo ir atrás para tentar descobrir como é que isso acontecia, né? E aí um colega mais velho falou assim, vai no Clube do Choro que você vai ver eles tocando isso. Cheguei lá, vi o Reco tocando, o Reco do bandolim tocando bandolim, já na hora a coisa pegou, né? Pegou assim, me identifiquei instantaneamente com o instrumento. Passado um pouquinho mais de tempo, eu acabei indo parar numa roda de choro através de amigos da minha mãe me levou, falou, você tem que ver esses músicos tocar, né? Muito legal. Passa um pouco, chega o César e o Hamilton, dois garotos também, né? Como eu. Hamilton com o bonezinho para trás, tá? Né, garotão, pegou aquele bandolim e fez sair fumaça, né? Eu fiquei maluco, né? Eu ainda era professor de inglês na época, peguei o primeiro salário que saiu logo depois disso, né? Já comprei um bandolim e fui atrás do Hamilton, né? Fui na cola dele.
Ele com certeza me ajudou muito, abriu muitos caminhos, além de, mais que tudo, é um grande amigo, né? E é muito legal você estar fazendo música, além do profissionalismo de tudo, você está sempre com os amigos, as pessoas que querem o bem comum, né? Muito bom isso. Então, assim, quando eu era criança eu estudei vários outros instrumentos, mas não cheguei a me identificar demais a ponto de querer continuar, né, com esse instrumento e fazer outras coisas. Mas, parecido com a história do Dudu alguns anos depois, todas as quadras não tinham mais uma banda de rock, tinha uma banda de pagode, né? Então, comecei a brincar com esse negócio de tocar pagode. Primeiro eu tocava percussão e depois fui experimentar o cavaquinho, né? Depois disso, começando com pagode, aí eu relembrei meus conhecimentos de música e também as minhas sensações musicais e tudo, e comecei a mudar um pouco do pagode, ouvindo um pouco mais de samba, aquela coisa um pouco mais anterior ao próprio fenômeno do pagode, assim, né, dos anos 90. E a partir daí eu conheci o choro também, conheci alguns amigos e, por sorte, meu irmão André tocava na banda Dois de Ouro, né, no grupo Dois de Ouro, que é o grupo do César e do Hamilton. E ele me indicou para ter aula com o Rogério Caetano. Na época foi meu professor. Além disso, eu estudei sozinho também, fiz alguns cursos e tudo mais. Mas, com certeza, o maior aprendizado musical, principalmente na área do choro, foi e é quando você está junto com os amigos, junto na roda de choro, né? Onde você apanha, aprende, se vira, cai e tudo mais, mas sempre levanta e continua estudando. E todas as pessoas que estão aqui nesse trabalho, Valerinho, Dois César, todos eles contribuíram também. Eu acho que aqui está todo mundo mutuamente se ajudando sempre, né, e trocando experiência.
O choro regenera, né, as pessoas. O choro regenera as pessoas, é verdade. Eu que era uma alma perdida, né? Fui regenerado pelo bandolim, pelo choro, com certeza. Fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu vejo aquela coisa da escola de choro, quando eu vejo aquela garotada, que talvez uma geração anterior, que foi a minha, por exemplo, não teve essa oportunidade, né? Que era mais aquela coisa de rock and roll anos 80, né? Você vê um garoto novo daquele tocando música brasileira, tocando bandolim, flauta, cavaco, e ele se reconhece dentro de um contexto sociocultural que ele contribui tocando aquela música brasileira e ele usufrui, recebe de volta também. Eu acho que isso sim é inclusão social. Pode ser através da música, pode ser através do esporte, mas a partir do momento que o indivíduo tem a consciência de brasilidade dele, num contexto no qual ele contribui e usufrui, ele sente parte de alguma coisa.
né? Então, acho que é por aí a saída desse desespero que, né, tanta gente vive aí de exclusão, de perder as referências, daí que gera violência, que gera, né, a falta de responsabilidade com a vida e com o próximo. Mas se o cara está dentro de um contexto que ele se reconhece como brasileiro, como cidadão, só daí a gente pode começar a falar em inclusão e cidadania. Quem me levou realmente para a música mesmo, para começar a tocar realmente, foi o meu tio, que é o Cunca, é um surdista, que a gente tem um trabalho junto, que é o grupo Samba Choro.
tocamos aí em vários lugares. E o Surdo meu de pai... ouvido, né? E o meu pai, que é eu tenho o mesmo nome dele, né, que é o Valério, ele foi um dos fundadores do Clube do Choro de Brasília. Você vê como a história se funde, né? Todo mundo falou, César, Milton, né? O pai do Valerinho, o Valério, que mora hoje Maceió. em Maceió, foi ele que, quando eu e meu irmão começamos a tocar, chegou pro meu pai e falou, não, você precisa comprar uns instrumentos bons para esses meninos. Obrigado, Valério. Ganhei um violão bom pra caramba, meu irmão também ganhou uma bandola boa. Obrigado. Além disso, lembrando dessa interseção toda de família, o meu pai, Ricardo, na época que ele trabalhava na Funarte e fazia programação musical, outro dia desse me lembrou que quando Hamilton e César eram pequenos e tocavam, né, faziam o duo Dois de Ouro, ele também lá dentro da pauta, ele fez questão de colocar os dois, então ele conheceu os dois nessa época. Depois meu irmão tocou, e aí vai todo mundo se cruzando, eu morava na mesma quadra do Valerinho. Outro que andava muito com o Quadra pai do vizinha do Valério, Dudu. que era grande parceiro do pai do Valério, que é fundamental na formação musical em Brasília, é o Alencar Soares, o Alencar Sete Cordas, né, que a gente tem que lembrar dele, porque ele foi professor de todos aí. De todos. Né, foi professor de todo mundo, inclusive da galera que veio antes da gente, entendeu? Né, outro cara importante é o Gamela, tem o Paulo André Tavares, tem o Renato Vasconcelos, que é tio dele também. Everaldo Pinheiro, né? Então, tem que lembrar desses camaradas aí que já formaram gerações anteriores à nossa, formaram a gente e estão formando a molecada que está vindo aí. É uma história que, no final, é tudo uma interseção, né? Uma Na verdade, grande família. Só funciona por isso, né? Porque tá todo mundo perto, eu acho. Acho que isso é uma das justificativas também para a própria música em Brasília funcionar tão bem, assim, que as pessoas sempre se conhecem, assim, vão aos mesmos lugares. É uma cidade que não é tão grande, assim. E se vieram músicos para cá, obviamente, vão crescer músicos daqui também, né?
pai sempre tocou, né? Começou tocando bateria, tinha 15 anos de idade, depois tocou contrabaixo e começou a tocar violão. O pai dele era trompetista, o irmão saxofonista. E quando ele veio aqui para Brasília, transferido, militar, veio transferido para Brasília, em 77, ele conheceu o Evandro Barcelos, cavaquinista, violonista aqui da cidade, que toca com o Valerinho, as coisas se encontrando de novo. Ele falou, pô, você precisa ir ao Clube do Choro, conhecer lá. E aí o Evandro acabou levando meu pai ao Clube do Choro. Meu pai se empolgou com o choro, comprou um cavaquinho e vários discos de choro. Então, quando eu e meu irmão nos interessamos pela música, o que tocava na vitrola em casa era só disco de choro. Meu pai estava louco por choro. Então, era só choro. Então, quando a gente pintou um instrumentinho, qual era a música que a gente ia tocar? Era choro, porque a gente estava ouvindo choro. Já estava ali, ó, no ouvido da gente o tempo todo e começamos a tocar choro.